Deixa eu te falar uma coisa. Diga. Você estava contando pra gente no intervalo, não, hoje lá em cima na redação, da sua relação, de como é que começou a sua relação com o rádio. E é sensacional. Eu queria que você começasse por aí. Tá aí, a gente, primeiro que rádio, eu acho que é uma grande paixão dos brasileiros, né? Sim, com Eu não conheço certeza. ninguém que fala, eu não gosto muito de É rádio, porque verdade. rádio é companhia, e a gente tem esse costume de ouvir rádio. E lá em casa nunca foi diferente, né? Minha mãe sempre ouviu muito rádio, minha mãe é costureira, ela sempre trabalhou em casa. E logo que ela estava grávida, faltando poucos dias para eu nascer, minha história com rádio, eu falei com o Fernando, começa já na barriga da minha mãe. Poucos dias faltando para eu nascer, inaugurou na Inconfidência o Bazar Maravilha, com o queridíssimo Tuti Maravilha, que sempre foi uma referência. Grande Um Tuti. beijo pro grande Tuti Referência Maravilha, na maravilhoso, comunicação. maravilhoso. Beijo, Tuti. Um monstro, uma fera da comunicação, né, Sim. gente? Não tem nem como não falar, não tem como não gostar, que tá aí há tantos e tantos É verdade. anos no ar, trazendo alegria, leveza, um jeito que acho que a gente pode falar assim que é um marco mesmo, que é aquela leveza do dia a dia, do rádio falado, da conversa, isso é a companhia do rádio pra gente. E o Bazar Maravilha, eu falei com a Fernanda, eu falei, não tenho como falar da minha história do rádio sem falar muito do Bazar e da Inconfidência, porque o Bazar nasceu no dia 29 de julho de 1987. E eu nasci em 2 de agosto de 1987. Então, comecei a ouvir um pouquinho ali dentro da barriga, aí acho que estava dentro da água, estava meio abafada, depois deixou eu sair para ouvir direito, porque parece muito sensacional isso. E minha mãe sempre me conta que ela sempre cuidava de mim ouvindo o Bazar Maravilha. Lá em casa o rádio é ligado na minha mãe. Da hora que acorda até a hora ali de jantar, de dormir, tem um rádio ligado. Então, assim, sempre tive essa relação. Mas o Bazar era muito especial. Eu tenho muita memória afetiva de ouvir, sabe? De lembrar das coisas, de participar. Hoje em dia a participação é por WhatsApp, mas na época você tinha que ligar para participar. E eu lembro, minha mãe sempre, né, ligava. Então é uma coisa que eu tenho uma memória afetiva muito grande e foi isso. Eu cresci, eu tenho a mesma idade, então, do Bazar, né? Nasci poucos dias depois. E eu tenho essa trajetória. E a gente sempre contou essa história. Era muito legal isso de você ligar e o próprio Tuti Maravilha atendeu o telefone, né? Então, assim, isso Sensacional. nunca vai sair da minha cabeça. Porque minha mãe sempre ligava, na época de dar parabéns para o Bazar, ela ligava e falava, eu tenho uma filha da idade do Bazar e eu cuidava dela pequenininha, ouvindo, né, vocês. Então, sempre teve essa ligação. Minha história com o rádio começa aí. E eu sempre gostei muito da música, da Inconfidência, da MPB. Então, assim, tem essa coisa marcante, sabe? Mas o Tuti, eu acho assim, talvez se não fosse isso, eu nem teria caído no rádio, não teria feito jornalismo, eu acredito. E você falou que já teve a oportunidade de falar com ele, né, Carol? Já. Olha que Dessa sua curiosa essa relação, história. né? Já liguei. A gente já contou a história no ar lá, pra você ter ideia. A gente ligou pra falar e falou, não, peraí. Vamos contar isso no ar, porque essa história é muito sensacional. E aí, além disso, teve uma grande coincidência também, né? Apesar que eu nem acredito muito em coincidência, eu acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer, que foi num evento, lá no Minas Shopping, também não esqueço disso, que o Tuti Maravilha estava apresentando e eu ganhei uma revistinha, eu era pequenininha, devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos. Ganhei uma revistinha, um gibi da Turma da Mônica, que inclusive sou apaixonada também. E lá foi a primeira vez que eu comecei a ler sozinha, nesse evento que apresentado legal. pelo Tuti Maravilha. E Coincidência. aí, exatamente. Então, uma história muito ligada ao Tuti Maravilha e ao Exato. Bazar Maravilha. Que é um começo maravilhoso. Foi um começo começo maravilhoso. excelente, Ô, né? Fernanda, inclusive muitos comunicadores aqui em Minas Gerais têm essa relação direta com a Inconfidência, né? Sim. Com o Tuti, com a Inconfidência. O primeiro jogo que eu transmiti em loco em um estádio de futebol foi pela Inconfidência. É, né? Graças ao José Augusto Toscano, não sei se você conhece. Sim. Toscano é chefe de esportes lá da Inconfidência, muita gente boa. Revelou vários comunicadores aqui em Minas Gerais, então a Inconfidência, ela meio que abraça, né, os jovens A comunicadores. Inconfidência e a Rede Minas Sim. sempre tiveram, para além desse papel de formação cultural, né, de cidadania social, Sim. as duas sempre tiveram essa função de formar muitos profissionais e inspirar outros tantos. É. E inspirar outros tantos. Outros tantos. Então, eu que passei pela Rede Minas durante muitos anos da minha vida, e de quebra ali estava sempre, né, paralelo ali à Inconfidência, que é a rádio irmã da Rede Minas, é uma história, a emissora, né, e a rádio são duas... são patrimônios mesmo, né, dos Sim. mineiros, e sempre vão estar cheios de histórias em volta, se confundindo com a vida das pessoas, do pessoal, do profissional. Sim. E isso é incrível, né? Isso é muito bacana. E essa referência mesmo, né? Então, assim, eu acho que isso eu tenho essa memória muito afetiva de ouvir demais a Inconfidência, brasileirismo, de conhecer, né? De gostar de MPB, de conhecer
a cultura da Isso é cidade, eu acho que nossos maravilhoso. talentos também, que tem sempre esse espaço, e isso sempre foi muito atrativo. E é aquela coisa, gente, quando a pessoa tem o dom, né, de ser companhia para você no rádio, ela tem o dom, né? E o Tuti tem isso. Eu amo a programação como um todo, mas o meu carinho, a minha memória é muito ligada a isso. E eu, desde criança, eu já tinha essa coisa de, acho que eu vou fazer comunicação um dia, eu gosto muito dessa você já área. tinha essa Sim, ideia? eu já tinha um pouco essa ideia. Claro, você vai pensando ali em outras possibilidades, mas eu nunca desviei muito, sabe, desse campo da comunicação. Já sabia que eu queria alguma coisa voltada para essa área. E quando eu decidi, de fato, eu já sabia que eu queria alguma coisa voltada para a área de rádio e TV. Então, acho que também isso foi, sabe, motivador, a coisa de ouvir rádio sempre, de estar sempre ligada, né? De ter aquela cultura da família de ligar o rádio de manhã e só desligar no finalzinho da tarde ali. Então, para mim, já era uma coisa tão comum, tão familiar, que eu falava, nossa, eu quero ir para o jornalismo, mas eu quero ir para a área de rádio e TV, acho que é o que me atrai, assim. E aí, fiz jornalismo, estudei na UniBH, no Centro Universitário de Belo Horizonte, e quando eu saí, eu fui direto para a TV. Eu não comecei direto no rádio. A minha primeira oportunidade foi na área de TV. Eu fiz estágio na TV UFMG, estudei na Uni, mas meu estágio foi na TV UFMG. E estágio em TV universitária é maravilhoso, porque você faz de tudo, né? Faz de tudo. Verdade. Então, assim, você é produtor, você é apresentador, você é repórter. E aí, a gente tinha muita história bacana, porque, assim, a primeira vez que eu fiz uma entrevista com alguém na TV UFMG foi com o Caju e Totonho. Oh, que e depois legal. eu vim pra 98, onde eu resgatei esse vídeo, espero que vocês não encontrem ele na internet. E mostrei pro Caju, a gente fez no Parque Guanabara, andando de minhocão, de carrinho bate-bate. Sensacional, Carol. E eu, assim, Legal. super crua, né? Aquela coisa de primeira entrevista, aquele frio na barriga delicioso que a gente tem quando a gente faz alguma coisa nova. E aí, um dia, eu aqui, né, colega de profissão do Caju, falando, ó, velho, você lembra disso aqui? Ele, bem que eu lembrava que você não me era estranho. Eu falei, era eu naquele parque, naquele dia. Então, assim, tive essa oportunidade de entrar por essa porta que foi a televisão, que foi maravilhosa. Aprendi muita coisa com muita gente bacana. E depois fui para a Rede Minas fazer estágio, né? E aí, com quem que eu trabalhei? Com a Fernanda Ribeiro, que é outro orgulho que eu tenho de falar, gente, hoje eu sou colega dela aqui. Eu que fui estagiária, que para mim ela era uma referência, né? Um trabalho belíssimo. Quem não acompanhava também, e aí aquilo que você falou também, eu acho que, né, a Rede Minas, a Inconfidência, tinha esse papel de mostrar pra gente, olha que bacana que é fazer isso aqui. Olha que legal que é essa parte cultural, olha como é que a gente trabalha. E um clima muito bom. Eu lembro que quando eu saí da Rede Minas, quando o meu estágio acabou, foi porque eu formei. E eu fiquei arrasada, porque eu não queria sair. E eu fiquei tentando enrolar. Eu falei, não, mas a minha colação de grau é só em setembro, não dá pra eu ficar só mais um pouquinho. Inclusive, mandar um beijo pra galera que eu trabalhava, né? Era do programa Diverso, que eu era estagiária, que era maravilhoso. E eu tive uma experiência ótima, maravilhosa. E eu fico, de fato, muito, muito feliz de estar aqui hoje. E de poder ter esse bate-papo com a Fernanda, de, né, a gente conversar aqui nos bastidores, a gente ser colega de A profissão. gente conversa muito nos bastidores. Exatamente. Sempre tem uma boa Muita conversa. resenha, né? Porque quando eu era lá, estagiária, aprendendo tudo, sabe? A gente não... Claro que você sonha, você almeja, mas parece na época uma coisa distante, Mas né? a TV também era muito grande, né? Sim. Tinha muito setor, muito programa, muita coisa. Era muito frenético, né? Era tudo muito frenético. Mas a adulta, que era minha chefe, falava muito de você, ela tinha muito esse contato próximo. Então, assim, era uma referência pra mim muito grande. E quando eu saí, eu fiquei arrasada. Aí você forma, né? Aí entregam o seu diploma e você fala, bom, E agora? Não posso mais arrumar um estágio, preciso arrumar um emprego, pra onde eu vou? E aí tem uma parte da minha história que pouca gente conhece, que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi na TV Iurde. Vocês sabem do que se trata isso? TV Não. Iurde TV? é uma TV religiosa? Né? Da Igreja Universal do Reino de mesmo? Deus. Isso. Que é coligada ali com a Record, né? Tá. A gente sabe da relação da igreja com a Sim, TV sim. Record. E eu fui para a TV Iurde e fiquei praticamente um ano trabalhando lá como repórter. E a minha missão dentro da TV Iurde era fazer matérias que não fossem ligadas à pauta religiosa. Eu não era membro, não era frequentadora da igreja e eu fui contratada para isso. Então, apesar de eu trabalhar para a TV Iurde, eu fazia matérias que, inclusive, passavam na grade noturna da Record. Que E legal. aí, eu me senti o máximo saindo com o microfone, com a canopla da Record, assim, gente, né? Tô no caminho certo. Tô no emprego, consegui meu primeiro emprego. Trabalhei lá com equipes maravilhosas, inclusive cinegrafistas de lá também. Eles trabalhavam tanto lá quanto na Record. E foram, assim, professores maravilhosos para mim, de experiência de rua, sabe? De sair pra Sei. rua e falar, não, aqui assim é melhor se você fizer assim.
Porque você é cru, né? A faculdade é ótima. Você tem aula de rádio, tem aula de TV, mas você aprende mesmo, gente. É, mas na prática. nada te prepara pra rua. Não, Nada exato. te prepara pra rua. É só. E aí, os perrengues. Os perrengues é só. A gente pode colocar um perrengue escola, chique. né? A rua é a verdadeira escola. Assim. Então, assim, eu tenho um carinho imenso pelo pessoal que eu trabalhei lá. Tenho grandes amigos de lá até hoje que, né, mantenho amizade. Foi uma experiência incrível. E aí, depois disso, eu apliquei e comecei a mandar currículo para interior. Falei, eu quero trabalhar no interior. Todo mundo sempre falava, nessa área de rádio, de TV. Se você for pro interior, você aprende mais, você tem mais oportunidade, depois você volta. Mandei Carol? currículo para lá, fui parar lá em Macaé, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Mentira, Carol! Fui parar em Macaé, no Rio de Janeiro. E aí? E aí cheguei, né, em Macaé, uma cidade Mas que eu... pra trabalhar onde? Na Record também. Na Aí era na Record? Record mesmo, né? Que eu tava na TV tá. e Record passei de pra Macaé. TV Record, é lá de Macaé. Lá em Macaé, a Record tem uma praça, uma sucursal. A sede é em Campos do Goytacazes e eles têm lá a Praça de Macaé, que cobre ali a parte de Macaé e abrange também a região dos lagos. Vai até Arraial do Cabo. Então, eu tinha uma área de cobertura imensa. Imensa. E eu entrei na produção, gente. Oh, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar desses 4 meses. Porque, assim, produção, eu valorizo aqui, porque é um serviço muito difícil. Muito. Eu sempre acho que a produção, assim, você tem que ter um ótimo produtor para a coisa aqui no ar sair bem feita. Tem quem vê a gente aqui na frente acha que, nossa, deve ser muito difícil. Não, difícil mesmo é o trabalho do produtor. Porque, assim, eu também acho. Claro, é em equipe, mas o produtor é o início de tudo. E eu, produtora de telejornal, de factual, de notícia do dia a dia, numa cidade que eu não conhecia nada nem ninguém. E aí, como é que você faz, né? De repente, você tem que arrumar 4 pautas pro dia pro repórter sair. E eu ficava desorientada. Eu falava, meu Deus do céu. Eu ia trabalhar já assim, pensando, meu Deus, vai acontecer um negócio, vou fazer ronda, porque não tem pauta, desesperada. Quando você tá no lugar que você conhece, você liga pras pessoas, você faz um contato. Lá eu não tinha isso, né? Até eu construir isso, demorou um tempo. Mas, assim, por sorte também, eu fiquei na função de produtora só 4 meses. Como eu já tinha experiência de vídeo aqui da TV IURD, eu fui promovida a repórter e minha vida melhorou muito, porque na rua eu já me desembolava melhor. E fiz essa cobertura lá, era assim, era correria mesmo, porque às vezes a gente estava em Macaé e falava, aconteceu não sei o que lá em Cabo Frio. A gente deslocava 100 quilômetros para ir fazer a cobertura. Quanto tempo você morou lá, Carol? 3 anos e pouquinho. Muita coisa. É um período bom. Foram período 3 bom. anos. Período bom. Exato. E de lá você foi pra Irlanda? Aí eu voltei pra cá, fiquei só alguns meses aqui, mas já voltei pra ir pro intercâmbio. Aí fiquei 2 anos no intercâmbio, voltei pra Belo Horizonte. Aí fiquei um período, menos de 1 ano aqui, fazendo freela. E aí vim pra CDL. Aí começa a minha história no rádio mesmo. Que daqui a pouquinho a gente vai saber depois do intervalo. Hoje conversando com Carol Torres aqui. Deixa eu dar um recado para vocês. O Intercolegial de Esportes está chegando aí. Dia 22 começam as disputas online do maior torneio de games de estudantes universitários de Minas Gerais. Mas ainda dá tempo de participar, não é, Matheus? É isso mesmo, não é viu, Lock 1. Fernandinha? É Lock 1. É isso mesmo. Você tem até o sábado, dia 20 de abril, para se inscrever e também concorrer a prêmios de até R$15 mil. Olha que maravilha, viu? E sabe o que é bom também? Tem um descontão de 30% para você participar. Então não demore, acesse circuitointercolegial.com.br, inscreva-se, é só até 20 de abril. Patrocínio Newton Paiva, apoio Shopping Cidade, Exagerado Chips e Cup Noodles. Realização CRO Games e Rede 98. Daqui a pouquinho Fernando. a gente está de volta. Paulo Leite mandou uma mensagem aqui, ó. Essa Carol é foda. Ó, Paulo Leite aí, viu? Paulo Leite. Ó, seu microfone aí, ó. Ah, é, aqui, ó. Vai lá, Carol. Não, mas aí tava agora, eu até desligado. olhei aqui, mas que honra, né? Pois Paulo é. Leite é Paulo mais um Leite. exemplo de como a gente fica orgulhoso de trabalhar com várias esferas da comunicação. Um beijo, Paulo. Ela Aí. contou todo o começo da trajetória dela, agora ela vai falar como é que começou no rádio, propriamente dito. CDL-FM, nossa irmã aqui Nossa na irmã aqui 98, da né? 98. Funcionando na mesma estrutura. Eu vim pra cobrir férias e entrei e fiquei, não saí mais. E aí, gente, quando eu descobri o rádio, falei, gente, por que eu não fiz isso antes? É mágico, né? Porque, vício, né? o que acontece? Eu amo TV também. E hoje a gente sabe que é multimídia, né? A gente mesmo aqui tá em todos os canais, né? Sim. Em todas as plataformas. Mas a gente ainda tem a origem do rádio. E quando a gente faz rádio, é um negócio muito gostoso. É. Primeiro porque eu acho que essa questão da companhia,
que é diferente da TV tradicional, porque a gente faz companhia para as pessoas. E as pessoas têm um carinho muito grande com a gente, e isso é muito gostoso de sentir. Né? Nos comentários que a gente recebe, na rua, na rede social. Então, assim, e eu fiquei maravilhada com a agilidade do rádio. Porque como eu estava acostumada com TV que exigia um aparato muito grande de coisa para entregar qualquer produto, porque na TV, quando você é uma TV mesmo, você tem que ter uma estrutura para entregar sempre a questão do audiovisual muito bem feita. E não que a gente não faça bem feito, mas aqui a nossa raiz é o rádio. A notícia chegou, a informação chegou, você gente, é 1 segundo, é 1 milésimo de segundo de falar isso no ar. Você entregou a notícia, você avisou a pessoa, você é sempre o primeiro a chegar. Isso. Exato. Nosso super boss aqui, Marco Aurélio, né, ele falou uma coisa que é maravilhosa. Ele fala, no dia que a internet morrer, quem vai avisar é o rádio. Exato. Quando ele falou isso, eu falei, é verdade, porque o pessoal fica discutindo, nossa, quando surgiu a TV, vai acabar com o rádio. Quando surgiu a internet, vai matar o rádio e a TV. Gente, o rádio não vai morrer. Não vai, não. O Ele rádio se reinventa, mas não morre, Exato, né? A gente tá fazendo, e a 98 é pioneira nessa reinvenção, né? Mas o rádio, assim, quando eu entrei pra CDL, eu falei, gente, que bacana que é fazer isso aqui, porque é muito ágil, é muito rápido. Eu, como sou ligada no 220, eu entrei e falei, nossa, eu me encontrei aqui mais do que somente na TV. Que legal que é ter essa experiência. E aí, na CDL, eu não estava no ar, eu fazia produção, fazia nota e fazia também a gestão aí de conteúdo de outras rádios do Grupo Bel, que são as emissoras do interior, né, a Rede Estrada. E foi muito bacana a experiência. E aí, um dia, e a CDL, né, já operando aqui em conjunto com a 98, todo mundo no mesmo ambiente, um ambiente muito legal. E aí, um dia, precisou fazer um flash para a CDL. Carol, você pode ir? Eu falei, posso, sem problema nenhum. E aí perguntaram, nossa, você importa de fazer também um vídeo para 98? Eu falei, não, de jeito nenhum, faço. E aí saí para fazer esse flash para CDL e de quebra fazer um flash em vídeo para 98, porque a 98 já tinha 98 Live. A gente não estava na TV aberta ainda, mas já tinha Claro TV e já tinha a plataforma Live. E aí fiz, o flash chegou, passou, sei lá, 2 dias, a pessoa falou, Rodrigo Carneiro quer falar com você. Eu falei, lascou. Eu não tinha contato com ele assim. Eu falei, gente, sabe quando dá aquele frio na barriga? Você fala, eu fiz alguma coisa errada, né? Que o homem quer me ver e pra quê? E aí cheguei lá, ele falou, querida, você já trabalha com vídeo? Você tem experiência com vídeo? Falei, tenho, né? Porque eu vim de TV, eu era repórter, era ele. Mas por que você não falou? Porque tá no meu currículo em casa. Eu pensando, meu Deus, onde é que essa conversa vai chegar? Ele falou, não, a gente gostou muito do seu flash, eu quero que você venha pra 98 pra fazer flash, pra fazer entrada, e aí você topa? Eu falei, topo demais. Vim pra 98 também, e fiquei nas duas um tempo. E aí, da 98 que eu vim pra fazer flash, sei lá, passou uma semana, eu já tava no Central 98 na bancada, flash mesmo, acho que eu nem fiz. Já fui direto pro ar e eu assim, calma, porque eu acabei de voltar, eu preciso me inteirar como é que é a programação e tudo, né? Fiquei fora de Belo Horizonte 5 anos, então preciso, não, assim que é bom, porque vai assim mesmo. E aí, na cara e na coragem, eu entrei pro Central 98, o âncora era o Antonelli na época. Isso já tem quanto tempo? Isso foi em 2018. 2018. Que eu entrei na 98. Eu comecei na CDL 6 anos, né? Em 2017. E em 2018 eu já passei também para 98. Fiquei um tempo nas duas, mas aí fui pegando cada vez mais coisa na 98 e aí tive que fazer uma escolha, né? Aí saí da CDL, a gente sai da CDL, mas a CDL nunca sai da gente, que a gente continua aqui, pertinho, com esse contato muito bom. Fernanda sabe disso melhor do que ninguém. A gente sempre tá nas duas, não tem como, né? Não tem como, não. E esse intercâmbio também, que é muito bom aqui, de informação, de conteúdo. E aí fui para 98 e aí as coisas 98 foram acontecendo, né? Então eu entrei para fazer bancada e aí depois foram criando os outros produtos, o Rock News. E aí eu entrei também como co-apresentadora do Rock News. Depois eu virei âncora do Central. Eu nunca vou esquecer na minha vida o dia que eu sentei nessa mesa a primeira vez para apresentar, ancorar e operar essa mesa. Porque, assim, eu passei uma noite meio sem dormir, pensando em como seria. Eu falei, eu vou tirar a rádio do ar. Eu não tive coragem até hoje. Eu tô vendo o dia que Rodrigo Carneiro vai falar assim, Fernanda, agora não tem mais jeito. Porque até tem alguns anos que eu tô enrolando ele. Ô, eu falo, espera. Vamos lá, Fernanda. Mas você sabe operar a mesa? De aprender. Na CDL eu opero a mesa. Na CDL, mas a CDL é pequititita. Não, Fernanda. É uma coisa íntima ali. Eu e ela, pequenininha. Uma coisa mais intimista. Aquela coisa mais intimista. É. Essa aqui, gente, pra quem tá só nos ouvindo, é uma nave espacial. É uma nave espacial. Eu não tenho condições psicológicas de dirigir uma Fernanda, nave. é a mesma coisa lá de cima. Mas
Dizem que é até mais mesmíssima fácil, coisa. né, É mais operar fácil, eu essa do acho. que a lá de cima, verdade. Não, vamos lá. É. Vamos tocar Aí um sabe bravo. quando entra, né, a musiquinha e pra começar a entrar no vídeo, eu lembro que eu tenho uma foto que a rede social do 98 tirou quando eu comecei, que sabe aquele sorriso assim de, tipo, eu tô sorrindo, mas tô nervosa? Sei. É essa a imagem que eu tenho, porque, nossa, é um desafio muito grande tá aí, né? Sim. Porque a gente opera a mesa e aí são dois computadores, a mesa que faz uma nave espacial, mais um iPad e mais 1000 coisas pra você gerenciar, o roteiro, 2 playlists, É, enfim. gente, eu não tenho coordenação Os motora pra Tem, isso, você não. tem, você já faz, Eu não tenho começa não. coordenação Fernanda tá motora Não, pra isso, inventando. Fernanda, não. quem já tá acostumado lá em cima, tá Fernanda vai acostumado aqui inventando. embaixo também. E além disso, você tem que ancorar o programa. É, isso Então aí. você conduz, você que apresenta o entrevistado, você que controla tempo, você que distribui. Claro, tem um produtor ali por trás também, te orientando, né? Tá te dando todas as instruções. Mas, gente, foi assim, eu lembro como se fosse hoje, mas é uma sensação muito boa, né? Que a gente fica até querendo passar de novo, que é aquele frio na barriga, sabe? Aquela Sim. adrenalina, você vai percorrendo o corpo. Mas foi muito bom e hoje eu amo fazer isso. Então, assim, faz parte do meu dia a dia. A gente tá falando no intervalo aqui, né? Que quando a gente tá ali na operação, eu sento ali, eu fico 1h30, na hora eu não sinto. Tipo assim, passa assim, muito é rápido. voando, é. Parece que 2 horas vira 30, Mas eu né? acho, mas eu acho que nem é só na operação, né? Eu É. que tô aqui ancorando, só que sem Sem operar. Sem operar. Mas assim, a gente. Eu acho que tem mesmo essa leveza da mistura do rádio com a TV e essa coisa dinâmica que a gente tem aqui todo dia, né? De ser ao vivo também, essa adrenalina do vivo. Eu acho que passa rápido. A gente nem vê aqui. Eu queria que você contasse alguma entrevista ou alguma passagem que foi marcante. Quer dizer, você já contou várias aqui. Mas assim, uma que foi com algum personagem ou alguém que você entrevistou, que você achou, falou, meu Deus... Que foi Que marcante. Nossa, mamara. é quando a gente pensa assim, tem várias histórias, né? Várias, Muita coisa. sempre. Primeiro eu vou contar uma engraçada, que eu vou nem citar nomes, não, mas a gente fez uma Não entrevista. precisa. Porque outro dia, quem que a gente tava conversando que a gente Com o pediu Júnior, pra... né? Foi com o Júnior de Foi Castro. com o Júnior semana passada, inclusive. Exatamente, É. que contou um caso, tipo, né, de um artista que assediou Sim. ele e tal, ele não contou o nome. Sim. É só o fato. A gente já, e foi aqui, tá? Talvez quem é ouvinte assíduo e acompanha sempre vai lembrar do caso, mas a gente entrevistou uma pessoa achando que era outra. Mentira! Então, foi verdade. Mentira! Foi verdade. A gente marcou uma entrevista e a gente achou que estava falando Mentira, Carol. com o deputado e a gente estava falando com o vereador. E ele respondeu todas as perguntas como se ele fosse a pessoa. E aí, nossos queridos ouvintes, que a gente ama e que nos salvam Que em toda rolê a situação, aleatório é esse? mandaram. Falou, gente... Ele não é deputado, não. Ele é vereador. E a gente, assim, E a gente apresentou ele como deputado. O nome era certo, mas a gente mas apresentou... é isso que eu ia falar, mas o nome era certo. A gente apresentou ele como deputado e falando, nossa, mas essa CPI que você está conduzindo aí na Assembleia e tudo. Aham. E ele respondeu. E ele respondeu como vereador, como Porque deputado? também tinha uma CPI com o mesmo tema na Câmara. Mas assim, né? Óbvio que ele estava vendo que tinha alguma coisa Então errada, ele já estava se provavelmente. preparando já para os próximos anos, né? E aí Pra a gente tentar fez isso, entrar você na acredita? Assembleia. Eu nunca esqueço. Até hoje, quando eu paro pra acredito, pensar, eu falo, eu acredito gente, vocês demais. lembram? Gente. Verdade, Muito aconteceu. rolê aleatório. E aconteceu, foi E aqui. ele, às vezes, coitado, ele por ser educado, ele também podia ter Não, falado, mas ele né? também ganhou espaço pra falar do trabalho que ele tava fazendo na CPI municipal. Ficou tudo certo, E não a, galera, reclamou, e a não. galera que avisou você? Avisou, falou, gente, vocês estão achando que vocês estão falando com a fulana, né? Não, esse aí não é o fulano. Aí sabe quando a gente tá aqui nesse mesmo formato, né? 3 pessoas, uma de frente pra outra, era no estúdio antigo, lá em cima, faz tempo isso. Aí, assim, a pessoa gesticula, né? Na época era o Nassif que tava com a gente no Rock News. Maravilhoso. Aí a gente, tipo, fazendo um gesto, né, pra quem tá no FM, falando que não era ele. E a gente, tipo, desesperado, olhando foto. Aí todo mundo olhou um pro outro e falou, cara, não é. Não é. E aí, o que a gente faz? E o Carol? A gente terminou o negócio. Ele virou deputado depois? Ah, não. Não. Gente, que Você maravilhoso acredita? Sério, eu passei isso. por isso. Isso é muito bom. É muita história. Conta mais. Vamos ler. Tem umas histórias muito boas aqui É, também. todas são que boas, Carol. dizem respeito aos merchants que a gente faz, né? Que é muito legal de vez em quando. Tem umas casquinhas de banana Nossa. aí pra gente. E a gente teve uma época que a 98 muito legal, fez uma campanha que era para ajudar os pequenos comerciantes de Belo Horizonte durante a pandemia. Ah, eu me lembro disso. Então a gente tinha, né, aquela campanha para poder ajudar e sempre entrava um cliente novo, tal, gente. E aí entravam uns clientes que eram muito engraçados. E a gente tem uma história do Brodo que a gente ficou apelidado de Brodo. Eu, João Henrique do Vale e Lucas Raj, porque era o merchan do Brodo Nutritivo. E aí o Lucas,
E o que é o brodo nutritivo? Aí a resposta era um delicioso caldo de ossos. Aí todo mundo deu uma olhada um pro outro assim, falando, oi? É isso mesmo? E era, disse que o negócio é bom mesmo. Mas aí o Lucas, ô João, eu vou pedir pra você um brodo, viu, João? Eu gostaria. E ficou todo apertado. E aí a gente começou a rir, porque aí a gente tem a crise de riso. E 98 é legal que a gente tem esse espaço, né? Verdade. Porque a gente não conseguia mais ler nada. A gente só ria. E a gente ria. E a gente ria. E aí, o João, vocês têm que parar com isso, eu tô tentando ler o texto. E aí a gente ficou apelidado de brodo aí por um mês ou dois, todo mundo mandava. E aí, seus brodo? Eu acho que a gente fez uma excelente publicidade pro brodo nutritivo, porque muita gente foi experimentar. Maravilhoso. A propaganda foi boa. Foi boa, foi ótimo. E Mas quem assim, você já muita entrevistou, experiência. assim, que você falou, olha, que entrevista legal, assim. Uma experiência com uma entrevista bem legal. Deixa eu pensar aqui quem foi muito marcante. Ai, são tantas experiências. É muita gente, né? São tantas experiências boas que a gente tem, mas eu confesso que as minhas melhores experiências que eu tenho das entrevistas que eu já fiz, que a gente às vezes vai pensar, sei lá, numa grande celebridade, numa autoridade. São Nem as sempre. histórias. Isso aí. Eu tenho muito a sensação de que quando eu escuto uma história, uma iniciativa de alguém, aquilo mexe muito comigo, porque acho que é isso que eu gosto do rádio, porque a gente está aqui para compartilhar histórias. Então, assim, as minhas experiências marcantes de entrevista são as pessoas que vieram aqui falar de alguma coisa que elas fizeram. Um exemplo que eu lembro muito da entrevista que a gente fez com a moça lá de Mariana, que desceu com a moto dela avisando que a barragem tinha se rompido. Eu nunca vou esquecer essa história ela contando, eu arrepio de lembrar, porque foi assim, de uma coragem tão grande que ela teve, né? A barragem se rompeu e atingiu os municípios, a gente sabe até hoje dos efeitos. E ela pegou a moto dela e desceu para as comunidades abaixo ali da linha da barragem, gritando para todo mundo sair. Então, isso me marcou muito, porque foi assim, uma pessoa do dia a dia que não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, né? Ela não era bombeiro militar, não era da Defesa Civil, mas ela fez isso e ela conta essa história, assim, de uma maneira que, não, gente, eu só fiz o que eu precisava fazer. E eu lembro que sempre que eu lembrava dessa história, lembrava dela contando, eu ficava assim, sabe, mexida com aquilo. Sei. Porque são essas histórias que eu acho que mais me motivam, assim, no jornalismo. Quando a gente conversa com pessoas reais, que têm histórias reais, que compartilham um pouquinho dessa experiência. E aí sobe aquele arrepio, você fala, poxa, cara, vale a pena demais fazer isso aqui. Vale toda vez. Todo dia, toda... É uma... A gente sabe, né? Tem suas dificuldades como qualquer outra profissão, mas é isso aí. É isso aí que vale. Quando a gente escuta essas histórias, quando a gente compartilha, quando a gente recebe esse retorno das pessoas, né? Que nos mandam suas histórias no ar para contar, para, enfim, as experiências, isso não tem preço. Não tem. Preço E outra, mesmo, uma não. celebridade que eu lembro que foi muito legal entrevistar foi Ivete Sangalo, quando eu estava lá em Macaé ainda, que ela, assim, de uma simpatia brilhante, fez, sabe quando você chega, ela, oi, tudo bem, me abraçou, e eu falei, não acredito que eu tô aqui, né, as coisas que o jornalismo proporciona pra gente, mas é isso, mas as histórias ainda me pegam mais, das pessoas que vêm aqui e compartilham coisas do dia a dia, que a gente fica feliz em ouvir. Isso é muito bom.